Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vou comentar aqui um pouquinho sobre esse conteúdo que está lá no roteiro que eu enviei para vocês, tá? Vamos fazer uma introdução aqui, comentar um pouquinho, mas nas próximas atividades a gente vai se aprofundando nesse conteúdo, tá? Aqui então é uma introdução, uma abordagem inicial, tá? Vamos falar sobre a linguagem da dança. Então, esse bimestre a gente vai focar a linguagem da dança. O primeiro bimestre foi música, esse segundo bimestre é dança, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre dança tradicional, dança contemporânea, sobre os elementos constitutivos do movimento, cotidiano do movimento dançado, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui com vocês. Pra vocês entenderem melhor o que tá lá no roteiro. No roteiro tem um resuminho de tudo isso, tá? E tem atividade também para ser feita, para ser entregue na semana que vem. Então, vamos falar sobre essa linguagem, né? A dança é uma linguagem artística do corpo em movimento. A gente usa o corpo para se expressar, né? Então, a expressão, comunicação de sensações, sentimentos e pensamentos. A dança tradicional, que a gente vai comentar aqui, né? Um pouquinho sobre dança tradicional, dança contemporânea, vamos ver a diferença, né? Desse tipo de dança. Dança tradicional também é conhecido como dança folclórica, porque são danças passadas de geração para geração, tá? Que a gente conhece, a gente sabe sobre as coreografias, sabe como dançar, sabe como que ela é executada, né? É um saber passado de geração para geração. E geralmente é executada, né? Ela é dançada por pessoas, por todo tipo de pessoas, né? Não precisa ser profissional da dança, apesar de ter alguns grupos profissionais, né? Da dança tradicional e folclórica. Tem grupos também profissionais que fazem, né, essas manifestações artísticas, que se manifestam através dessas danças populares tradicionais. Então, são danças típicas, tradicionais da cultura de um povo. Pode ser realizada por qualquer pessoa, né? Como eu falei, qualquer homem, mulher, criança, idoso. Não se limita a bailarinos ou dançarinos profissionais, né? Como eu acabei de comentar. Então, tiveram suas raízes através das culturas europeias, indígenas e africanas, que são as culturas, né, que colonizaram o nosso país. Importante manifestação cultural de um povo, de uma região, retrata suas raízes através das danças, músicas, trajes típicos, e que são transmitidas de geração para geração. Como exemplo, né, a gente pode pensar aí na quadrilha. Quadrilha é uma dança tradicional, uma dança que acompanha as festas juninas, né, as festividades do mês de junho. E todo mundo conhece, né? Chega junho, todo mundo lembra das festas juninas, da dança, né? Que é a quadrilha. E essas festas juninas, elas reúnem as danças, as músicas, tem os trajes típicos, até um pouco exagerados, né? Dos caipiras. E então é um saber, um conhecimento, uma manifestação cultural que é passada de geração para geração, né? E tem também um tipo de teatro ali na dança, né? A música vai narrando os movimentos e tem a parte também do casamento entre os caipiras. Então, as festas juninas é um tipo de folguedo, né? São folguedos. Folguedos são festas populares que fazem parte do folclore brasileiro. Então, envolve a música, a dança e o teatro. E as festas juninas têm como dança a quadrilha e algumas outras também, tá? Não só a quadrilha, que é dançada nessas festas de junho. Tem outras danças também, outras danças tradicionais que são dançadas nessas festas de junho, tá? No Brasil temos o frevo como dança tradicional também, lá de Pernambuco. O carimbó é da região do Amazonas, são danças consideradas patrimônio cultural e material brasileiro, que é o patrimônio que a gente não toca, né?
é imaterial porque está relacionado a saberes, a costumes. No estado de São Paulo temos ainda o jongo, o fandango e a catira. Vou comentar aqui um pouquinho mais sobre o frevo, que é considerado patrimônio cultural, né? Uma dança típica do Carnaval de Pernambuco. Então, é uma dança de uma festa popular, que é o Carnaval de Pernambuco, tá? É surgida no século XIX, século passado. As músicas geralmente são instrumentais, tá? Não acompanham letras, não são cantadas, são tocadas. E esse pequeno guarda-chuva faz parte da coreografia, tá? Os dançarinos sempre dançam com esse guarda-chuva. Ele é um elemento coreográfico. Então, os movimentos dos dançarinos são bem... frevo é originário do verbo ferver, né? Porque são movimentos bem frenéticos, né? A dança bem frenética. Bastante saltos, giros, o movimento de perna, o corpo alcança nível alto, médio, baixo, tem um movimento de perna bem, que eles executam no nível baixo, né, que exige bastante força, né, e equilíbrio, então é um movimento bem difícil, bem complicado, né, mas o pessoal que dança frevo já conhece os movimentos, já estão acostumados, né? Se você vai lá no carnaval, durante o carnaval lá em Pernambuco, você vai lá em Recife, em Olinda, todo mundo dançando frevo, né? A maioria das pessoas. É a dança típica do carnaval pernambucano, tá? Aqui vamos falar um pouquinho do jongo, né? Que é da cultura e folclore paulista aqui do nosso estado. É um folguedo, né? Uma festa popular. O jongo é uma dança que acompanha essas festas juninas também, assim como a quadrilha, para homenagear São Benedito. No dia 13 de maio, comemorar o dia 13 de maio, data que marca a abolição da escravatura no Brasil. Então, eles comemoram essa data aí que marca a abolição da escravatura, tá? O tipo de coreografia é a roda, também tem esse tipo de teatro, né? Algumas brincadeiras, como enigmas que são lançados. São utilizados vários instrumentos, até não convencionais, com latas, feitos com latas. As cantorias são puxadas por um solista, o jongueiro, então o jongueiro vai cantando, né? E o jongo é executado em algumas cidades aqui do nosso estado, né? Como Guaratinguetá, Pindamonhangaba. Então, é uma dança tradicional aqui do nosso estado de São Paulo. Outras danças tradicionais e folclóricas, tá? Algumas, porque tem muitas outras, tá? Como eu falei para vocês, depois a gente vai se aprofundar mais nas próximas atividades. Aqui é só uma introdução. Então, tem muitas danças aí que vocês já devem conhecer, né? Dentro dessas que eu citei, você já deve ter ouvido falar de algumas, né? Falar um pouquinho sobre dança contemporânea, que propõe, né? Que tem uma outra proposta para a movimentação do corpo, outras intenções, né? De expressão, e também diferente da dança da dança tradicional. A dança contemporânea surge a partir das décadas de 60 e 70 do século passado. As coreografias e estruturas do balé vão dando espaço a um novo contexto de produção artística, tá? Então, a dança contemporânea, ela pega a estrutura formal do balé, misturada com outros gêneros musicais, outros gêneros da dança, né? Desculpa. Outras linguagens artísticas e recursos tecnológicos. Então, é o balé, a estrutura do balé, né? As coreografias, estruturas formais do balé, misturadas com outros gêneros da dança, outras linguagens artísticas, como teatro, né? Tem bastante performance, e também recursos tecnológicos. Então, é um tipo de dança que abrange uma variedade de gêneros, ritmos, formas e performances. É um gênero de dança teatral, né? Onde o mais importante é passar uma ideia, um conceito. Então, a coreografia é independente da música, não acompanha a música. Na verdade, a música é que acompanha a coreografia. Os movimentos são pensados seguindo uma ideia, tá? Não seguindo uma música.
não impõe movimentos rígidos, objetos fazem parte da coreografia, muitos objetos, são utilizados espaços inusitados, dependendo da intenção do coreógrafo, do dançarino, tá? Eles saem daquele espaço convencional do palco, explora outros tipos de espaço, explora espaços também diferentes com o corpo, tá? Direções diferentes, movimentos diferentes. E se caracteriza por propor inovações, tá? Coreográficas. Muitas vezes mistura ritmos, né? Como eu falei, o balé, o jazz, o hip hop, é uma mistura de gêneros, da dança, de ritmos. Não existe técnica pré-definida, o ponto central é o processo criativo do conceito ou da ideia a ser transmitida, tá? Então, eles querem transmitir uma ideia, um conceito através do movimento do corpo. Aqui algumas imagens de dança contemporânea. A primeira imagem, né, como eu falei, espaços inusitados, exploração diferente do espaço com o corpo. Essa imagem com fundo azul, né, é uma apresentação de dança vertical. Eles saem do espaço do palco, eles não estão tocando o chão, eles estão pendurados verticalmente, né? Então, a forma como eles movimentam o corpo muda muito, porque o espaço influi muito no movimento, né? Então, eles estão num espaço bem diferente. A forma como eles conseguem explorar esse espaço com o corpo também muda muito. Então, essa é uma apresentação de arte contemporânea, que o importante é passar uma ideia e um conceito, né? Aqui eu coloquei uma apresentação com uma dupla, em coletivo, sozinho, né? Dependendo da intenção aí, da ideia, da coreografia. O dançarino vai se apresentar ou sozinho ou em coletivo, né? É bem diferente da dança tradicional, né? Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os elementos constitutivos do movimento cotidiano, tá? Então, no dia a dia, cotidiano, né, do dia a dia, a gente sempre está em movimento, a maior parte do tempo, né? Então, coloquei algumas imagens dos nossos movimentos no dia a dia. A gente tem como elementos constitutivos do movimento cotidiano, a gente tem o movimento corporal, que é quando um corpo ou parte de um corpo se movimenta, né? A gente pode estar sentado, movimentar só um braço, movimentar só a cabeça. A gente sempre, como eu disse, né? A maior parte do tempo a gente está em movimento, né? Mesmo quando a gente está dormindo, às vezes a gente movimenta o corpo. Então, movimento corporal é quando o corpo, né, se movimenta, ou parte de um corpo, em determinado tempo e espaço. Então, aí temos a percepção do tempo, né, que é outro elemento do movimento. Percepção do tempo, que é a velocidade que esse movimento corporal acontece. E a gente tem também a exploração do espaço, que é onde esse corpo está, onde esse movimento se dá e como ele se dá, né, nesse espaço que você está ocupando. As direções dos movimentos, né, se você movimenta para cima, para baixo, para o lado, para trás, as dimensões, né, se o espaço que você está é pequeno, se o espaço é grande, como que você vai se movimentar nesse espaço. Por exemplo, vocês se movimentam da mesma forma, estando sentado na carteira, né, na mesa da sala de aula, vocês se movimentam da mesma forma na sala de aula como vocês se movimentam, por exemplo, no pátio da escola. Então, o espaço influi muito na forma como você vai se movimentar, né? E aqui, gente, vamos falar um pouquinho sobre os fatores do movimento na dança, né? Os elementos constitutivos do movimento dançado. Então, a gente tem aí um professor, um dançarino, coreógrafo e artista, que é o Rudolf von Laban, e ele foi um estudioso do movimento, tá? Ele se dedicou a estudar todo esse movimento, né? Que a gente faz tanto no cotidiano, né? E também que serve como referência para a criação de coreografias na dança. Então, ele propôs alguns conceitos, tá? Ele dividiu em 4 principais fatores ou categorias, tá? Esse movimento dançado. Então, temos aí os fatores do movimento na dança, que são a fluência, o peso, o espaço e o tempo. O espaço, né, no espaço onde a dança acontece, né? Assim como
no movimento cotidiano. O espaço influi muito no movimento, né? No movimento da dança, como que você vai explorar esse espaço, que direção que o seu corpo vai. Aí nessa primeira imagem eu coloquei, né, uma pessoa esticando o braço, a perna, na diagonal, como que ela está ocupando esse espaço, né, em volta dela. Então, temos aí embaixo alguns dançarinos em níveis diferentes com o corpo, né, nível baixo, médio e alto, que também a gente sempre está fazendo com o corpo, né? No movimento que a gente faz com o corpo, a gente sempre alcança certo nível, médio, alto, baixo. Quando a gente vai dormir, a gente está no nível baixo. Quando a gente se deita, né? Aí a gente vai se sentar ao nível médio. O nível alto seria acima da cabeça, né? O nível baixo, o nível médio na altura da cintura, geralmente, e o nível baixo é abaixo da cintura. Temos também as direções, né, que a gente ocupa com o corpo em relação ao espaço, né, como eu falei agora há pouco. Se a gente vai para frente, para trás, se a gente levanta o braço para cima, se a gente vai no nível baixo, né, a direção que a gente vai. Tem a diagonal também, que eu mostrei na primeira imagem, o corpo está na diagonal. E temos também as dimensões. Dimensões que o corpo ocupa, né? As dimensões do espaço que a gente está inserido. Então, a dimensão, a gente está no espaço pequeno, grande, como eu falei, né? Agora há pouco, para vocês se imaginarem na sala de aula. Vocês vão ocupar o espaço, vocês vão se movimentar da mesma forma que no pátio. Então, temos um espaço grande, espaço pequeno, espaço médio, e isso influi muito nos nossos movimentos. E o deslocamento também, né? A gente salta, gira, corre, dá pequenos passos marcados, assim como o movimento cotidiano também, né? Esse espaço é bem pensado na dança, quando vai se criar uma coreografia. Como que esse espaço vai influir nos meus movimentos? Que espaço eu vou explorar com o meu corpo? Então, é um dos fatores aí do movimento na dança, tá? Temos também a fluência, que é um movimento contínuo, uniforme, progressivo, parte do tronco do corpo, as extremidades, né? Quando a gente movimenta o tronco e depois vem para o braço, para a perna. E aí ele tem fluxos, né? O fluxo livre é uma movimentação livre, sem interrupções, né? Sem pausas. Tem o fluxo controlado, que tem mais cuidado com o movimento, a maior tensão muscular, você não vai se movimentar livremente, né? Você vai ter que ter um controle naquele movimento. E o fluxo interrompido é o máximo de tensão, né? Porque você tem que fazer uma interrupção imediata do movimento, né? Dependendo da coreografia. Aí eu coloquei um exemplo de uma dança com fluxo interrompido, né? Que é aquele movimento mais curto, pausando, interrompendo o movimento, né? O fluxo do movimento. O peso refere-se às mudanças da força utilizada pelo corpo, né? Pode ser o peso leve, suave, transmite sensação de leveza, ausência de peso. Exemplo, uma bailarina dançando na ponta dos pés, né? Ele traz bastante leveza. E o peso firme é o peso resistente, exige uma carga maior de força para ser executado, tá? E o tempo, gente, velocidade em que são executados determinados movimentos, né? Então, na dança a gente tem esse fator também, né? Que ajuda a definir a duração do movimento, o ritmo, né? É a velocidade. E temos aqui como definição de tempo na dança, né? Temos o movimento rápido, né? Quando mantém a sua aceleração constante. Rápido, né? Sem alterações, ritmo rápido. E o lento mantém seu tempo lento, vai reduzindo a velocidade quase até parar. E tem o moderado, que é o meio termo, né? Entre o rápido e o lento. Gente, fiz aqui um comentário bem resumidamente mesmo para abordar esse conteúdo. Próximas atividades a gente vai se aprofundar mais, tá?
Cada atividade vai estar se aprofundando em algo aí que eu falei. Então, é isso. Espero que ajude aí no roteiro, tá? Nos estudos do nosso segundo bimestre. Façam a atividade que está lá no roteirinho, aquelas questões. E um abraço para todos. Até a próxima.